Nunca vou esquecer o olhar de nojo no rosto dele quando gritou na frente de 50 convidados que eu fedia a produto de limpeza. O som da risada ecoando no salão luxuoso, os sussurros, os olhares de pena misturados com desconforto. A forma como ele apontou para a porta dos fundos, aquela porta que eu usava há 3 meses para entrar e sair daquela mansão, como se eu não merecesse pisar no mesmo chão de mármore que os convidados. Meu uniforme azul de faxineira nunca pareceu tão pesado, tão marcado na minha pele. Eu apertei o pano de chão nas mãos trêmulas, senti o cheiro forte de desinfetante que ele tanto desprezava e caminhei. Cada passo era uma humilhação, cada olhar uma facada. Mas eu tinha que manter a compostura, porque no dia seguinte, quando ele descobrisse quem eu realmente era, aquele momento de vergonha se transformaria no maior arrependimento da vida dele. E eu estaria lá para ver cada segundo de pânico nos olhos dele quando percebesse o tamanho da burrada que havia cometido. Meu nome é Helena, tenho 42 anos. Sou formada em administração de empresas e construí do zero uma empresa de consultoria que hoje vale 8 milhões de reais. Mas naquele evento de gala na mansão dos Cavalcante, ninguém sabia disso. Para todos ali, inclusive para Rafael Cavalcante, o filho de 28 anos do dono da Cavalcante Incorporações, eu era apenas Helena Silva, a faxineira contratada havia 3 meses pela empresa de serviços terceirizados que atendia a família. E eu estava ali por um motivo muito específico. Arnaldo Cavalcante, o patriarca, havia me procurado pessoalmente 2 meses antes. Sua empresa estava à beira da falência, enfrentando processos trabalhistas, má administração e uma reputação manchada no mercado. Ele queria que eu entrasse como sócia investidora e consultora, injetando capital e reestruturando completamente a operação. Estávamos falando de um investimento de 12 milhões de reais da minha parte, mas eu tinha uma condição não negociável. Antes de assinar qualquer contrato, eu precisava conhecer a verdadeira índole das pessoas que comandavam a empresa. E isso incluía Rafael, que estava sendo preparado para assumir a presidência. Então sugeri algo inusitado. Eu entraria disfarçada como faxineira por 3 meses para observar de perto como a família tratava seus funcionários, como lidavam com pessoas que eles consideravam inferiores e se realmente tinham os valores que alegavam ter em suas campanhas publicitárias de empresa humanizada e respeito ao trabalhador. Arnaldo relutou, mas estava desesperado. Concordou com uma única condição. Apenas ele saberia da minha verdadeira identidade. Nem a esposa, nem o filho, nem os outros funcionários. Ninguém. Então ali estava eu, todas as manhãs às 6 horas, vestindo um uniforme azul de faxineira, pegando 2 ônibus para chegar até aquele bairro nobre, entrando pela porta dos fundos e limpando os 15 cômodos daquela mansão absurda. Limpava banheiros, passava pano no chão de mármore importado, tirava pó de lustres de cristal que custavam mais do que a maioria das pessoas ganha em 1 ano, e observava tudo. Nos primeiros dias, Rafael mal notava minha presença. Eu era invisível, como a maioria dos funcionários era para ele. Mas aos poucos, comecei a perceber o padrão. A forma como ele deixava copos sujos espalhados propositalmente pela casa, como se quisesse dar mais trabalho. Os comentários ácidos quando cruzava comigo no corredor. Ah, você ainda está aqui? Ou, esse chão não fica brilhando sozinho, não é? Pequenas crueldades que ele achava engraçadas. Vera, a cozinheira que trabalhava ali havia 15 anos, me contou em um dos nossos cafés da manhã na cozinha que Rafael sempre foi assim, mimado, arrogante, tratando os funcionários como objetos descartáveis. Mas o que a gente pode fazer, Helena? A gente precisa do emprego, ela dizia, mexendo o açúcar no café com aquele olhar cansado de quem já desistiu de esperar respeito. Eu anotava tudo mentalmente. Cada comportamento, cada atitude, cada demonstração de caráter. E quanto mais eu observava, mais eu tinha certeza de que investir naquela família seria um erro catastrófico. Mas eu precisava de algo concreto, de uma situação que provasse definitivamente que Rafael Cavalcante não tinha a mínima condição de comandar uma empresa que dependeria, em grande parte, do meu dinheiro. E então chegou o evento de gala. Era um sábado de setembro, um daqueles dias em que o céu estava azul demais, como se zombasse da tempestade que estava para cair sobre mim.
A mansão estava sendo preparada para receber 50 convidados importantes: investidores, parceiros de negócios, formadores de opinião. Era a tentativa de Arnaldo de revitalizar a imagem da empresa. Eu tinha sido escalada para trabalhar no evento, junto com outros 4 funcionários da empresa terceirizada. Passei a manhã inteira polindo cada centímetro daquela casa, lustrando a prataria, organizando as mesas, garantindo que tudo estivesse perfeito. O cheiro de produtos de limpeza impregnava minha pele, meu cabelo, meu uniforme. Não tinha como evitar quando você passa 8 horas limpando uma mansão de 1000 metros quadrados. Minhas mãos estavam vermelhas do contato constante com alvejante e detergente. Minha coluna doía de tanto me abaixar para limpar rodapés e cantos, mas eu continuava, porque sabia que aquela noite seria decisiva. Por volta das 7 da noite, os convidados começaram a chegar. Homens de terno italiano, mulheres com vestidos de grife, joias que brilhavam tanto quanto os lustres. Eu circulava discreta, recolhendo copos vazios, limpando eventuais respingos, sendo invisível como uma boa faxineira deveria ser. Rafael estava no centro das atenções, cercado de jovens da mesma classe social, todos rindo alto demais, bebendo champanhe como se fosse água. Eu estava recolhendo uns guardanapos usados perto do bar quando ouvi meu nome. Ou melhor, ouvi ele gritar: "Ei, você!", apontando na minha direção. Gelei. Todos os convidados próximos viraram para olhar. Aproximei-me educadamente, mantendo a postura profissional que tinha praticado por 3 meses. "Sim, senhor?", perguntei, baixando a cabeça levemente como uma funcionária submissa faria. Ele estava nitidamente embriagado. Os olhos vermelhos, o sorriso torto, a forma cambaleante como segurava a taça de champanhe. Ao lado dele, 2 amigos igualmente bêbados aguardavam o que quer que ele fosse fazer, já sorrindo antecipadamente. "Você podia ficar mais longe dos convidados", ele disse alto o suficiente para que pelo menos 20 pessoas ouvissem. "Está fedendo a produto de limpeza, está insuportável." Senti meu rosto queimar. Algumas pessoas riram baixinho, outras desviaram o olhar com constrangimento. Respirei fundo. "Desculpe, senhor, vou me afastar." Mas quando dei meia volta para sair discretamente, ele me segurou pelo braço. O toque era forte, agressivo. Seus dedos apertaram minha pele através do tecido fino do uniforme, deixando uma marca que eu sentiria pelos próximos dias. "Não, espera. Você precisa ouvir uma coisa." Ele se virou para os amigos como se fosse contar uma piada. "Sabe o que é engraçado? Gente como você acha que pode circular entre nós como se fosse igual. Mas não é. Vocês fedem a pobreza, a produto de limpeza, a suor. Vocês não pertencem a esse mundo." O silêncio foi ensurdecedor. Até a música de fundo pareceu diminuir. Senti lágrimas de raiva e humilhação ameaçarem sair, mas mordi o lábio com força. Não ia dar a ele essa satisfação. Olhei ao redor e vi as expressões variadas dos convidados. Alguns pareciam genuinamente chocados, outros riam discretamente, e alguns, os piores, olhavam com aprovação, como se Rafael estivesse finalmente dizendo o que todos pensavam, mas não tinham coragem de verbalizar. "Rafael", ouvi a voz de Arnaldo ao longe, tensa. "Filho, não precisa o quê, pai? Falar a verdade?" Rafael deu uma gargalhada que ecoou pelo salão. Ele estava completamente fora de controle agora, alimentado pelo álcool e pela atenção. "Ela está aqui para servir, não para conviver. Aliás," ele apontou para a porta dos fundos, aquela por onde eu entrava e saía todos os dias. "Pode ir saindo por ali. Você está demitida. Não quero mais ver sua cara nesta casa. E leve esse cheiro nojento com você." As lágrimas desceram. Eu não consegui segurar. Não era nem tanto pela humilhação em si, mas pela confirmação absoluta de que aquele homem era podre por dentro. Que toda a fachada de nova geração de empresários conscientes que ele vendia nas redes sociais era uma mentira deslavada. Peguei meu pano de chão, apertei com tanta força que meus dedos ficaram brancos e comecei a caminhar em direção à porta dos fundos. Cada passo era uma eternidade. Sentia os olhares grudados em mim, alguns de pena, outros de desconforto, uns poucos de aprovação silenciosa à atitude de Rafael. Arnaldo tentou me seguir, mas eu fiz um sinal discreto com a cabeça para que ele ficasse. Não era hora de revelar nada. Era hora de deixar aquele momento acontecer completamente, para que não houvesse dúvida nenhuma sobre quem Rafael realmente era. Quando finalmente atravessei aquela porta e desci os 3 degraus que levavam ao estacionamento dos funcionários, desabei. Sentei no meio-fio, ainda segurando aquele pano imundo, e chorei. Chorei pela humilhação, pela raiva,
pela decepção de ver um ser humano tratar outro daquela forma. Mas também chorei de alívio, porque agora eu tinha tudo o que precisava. A prova definitiva, testemunhada por 50 pessoas importantes, de que Rafael Cavalcante jamais deveria estar à frente de uma empresa que levava o nome da família. Limpei as lágrimas com as costas da mão, levantei e fui para casa. Tirei aquele uniforme azul, tomei um banho demorado, lavando não só o suor e o cheiro de produto de limpeza, mas tentando lavar também a sensação de sujeira que aquela humilhação tinha deixado na minha alma. E então vesti meu melhor terno de seda cinza. Abri minha pasta executiva e revisei todos os documentos do acordo que eu e Arnaldo tínhamos rascunhado. E então peguei meu celular e enviei uma mensagem para ele. Reunião amanhã, 10 da manhã, no seu escritório. Traga Rafael. É hora da verdade. Se você já foi humilhado no trabalho, já sentiu que não valia nada aos olhos de alguém só porque sua função era considerada inferior, deixe seu like neste vídeo. Se inscreva no canal porque você precisa ver o que aconteceu quando Rafael descobriu quem eu realmente era. E me conta nos comentários, você já teve que engolir uma humilhação no trabalho por precisar do emprego? Como você lidou com isso? Sua história pode ajudar alguém que está passando por isso agora. A noite foi longa. Não consegui dormir direito. Minha cabeça não parava de reviver cada segundo daquela humilhação. A forma como ele tinha gritado que eu fedia, como se eu fosse menos que humana. A risada dos amigos dele, os olhares dos convidados. Mas junto com a raiva, havia uma sensação de poder crescendo dentro de mim. Porque eu sabia algo que ele não sabia. E quando a verdade viesse à tona, seria devastador. Fiquei acordada até às 3 da manhã, repassando mentalmente cada detalhe dos últimos 3 meses, cada pequena crueldade de Rafael que eu tinha testemunhado e anotado. A vez que ele gritou com João, o motorista, por ter chegado 3 minutos atrasado devido a um acidente na avenida. O dia que ele jogou uma xícara de café ainda quente na direção de Cláudia porque estava frio demais. As incontáveis vezes que ele se referiu a mim e aos outros funcionários como a ajuda, nunca pelos nossos nomes. Tudo isso formava um padrão claro e inegável de abuso de poder e falta de caráter. Na manhã seguinte, acordei às 6 da manhã, como sempre fazia nos últimos 3 meses, mas desta vez não vesti o uniforme azul de faxineira. Vesti meu terno cinza de seda italiana, coloquei minha pasta executiva de couro legítimo que custou mais do que o salário mensal de 3 faxineiras e dirigi meu Mercedes até a sede da Cavalcante Incorporações. Não peguei 2 ônibus, não entrei pela porta dos fundos. Parei meu carro na vaga de visitante VIP e entrei pela porta principal, cumprimentando a recepcionista que me reconheceu imediatamente como uma das consultoras importantes que frequentavam o prédio. Bom dia, doutora Helena, ela disse sorrindo. O senhor Arnaldo está esperando pela senhora. Subi até o 12º andar, onde ficava a sala presidencial. Arnaldo estava visivelmente nervoso, andando de um lado para o outro. Quando me viu, correu para apertar minha mão. Helena, sobre ontem, eu não tenho palavras. Meu filho foi abominável. Ele estava bêbado, mas isso não justifica. Eu sei, cortei, mantendo a voz firme e profissional. E é exatamente por isso que precisamos ter essa conversa. Rafael já chegou? Ainda não. Deve estar a caminho. Sentei na poltrona de couro da sala de reuniões e esperei. Arnaldo continuava andando nervosamente, passando a mão pelo cabelo grisalho. Você vai desistir do negócio, não vai? Eu não posso culpá-la. Depois do que ele fez, vamos esperar ele chegar. Foi tudo que respondi. 15 minutos depois, a porta se abriu e Rafael entrou. Estava de óculos escuros, provavelmente com uma ressaca monumental da noite anterior. Vinha reclamando ao celular sobre algo, nem prestou atenção em quem estava na sala. Pai, que história é essa de reunião urgente de manhã? Você sabe que eu odeio acordar cedo depois de eventos? A voz dele morreu quando tirou os óculos escuros e me viu sentada ali. Por um segundo, achei que ele não fosse me reconhecer. Afinal, eu estava completamente diferente da faxineira humilhada de ontem. Mas então, vi a confusão nos olhos dele. O momento exato em que o cérebro tentou processar a informação contraditória. Como a faxineira que ele tinha demitido ontem estava ali, vestida como executiva, sentada na sala de reuniões do pai dele. O que você está fazendo aqui? Ele gaguejou, olhando de mim para o pai, tentando entender. Arnaldo fechou a porta e trancou. Senta, Rafael. Pai, essa é a faxineira que eu demiti ontem. O que ela está fazendo aqui, vestida assim? Ela roubou essa roupa? A acusação de roubo foi a gota d'água.
Eu me levantei lentamente, ajustando o blazer, e caminhei até ficar a poucos centímetros dele. Deixei o silêncio se prolongar, deixei o desconforto crescer. Rafael estava visivelmente confuso, e algo no fundo dos olhos dele começava a aparecer com medo, embora ele ainda não soubesse bem por quê. Meu nome é Helena Andrade Silva, comecei, minha voz firme e clara. Sou fundadora e CEO da Andrade Consultoria Empresarial. Tenho MBA pela FGV e especialização em reestruturação de empresas pela Columbia University. Minha empresa vale 8 milhões de reais e já recuperou 17 companhias da beira da falência nos últimos 5 anos. Minha taxa de sucesso é de 92%. Vi a cor sumir do rosto de Rafael. Ele olhou para o pai, que estava com a cabeça baixa, e depois de volta para mim. Isso é algum tipo de pegadinha? Não é pegadinha, filho, Arnaldo respondeu, a voz pesada. A doutora Helena foi contratada por mim há 2 meses para avaliar a possibilidade de um investimento e consultoria na nossa empresa. Ela seria nossa sócia, injetaria 12 milhões de reais e reestruturaria completamente nossa operação. Mas ela tinha uma condição antes de fechar qualquer acordo. Ela queria conhecer o verdadeiro caráter das pessoas que comandariam a empresa, continuei, observando cada microexpressão no rosto de Rafael. Então eu sugeri que entrasse disfarçada como faxineira por 3 meses, para ver como vocês tratam pessoas que consideram inferiores, para testar se os valores que sua empresa prega publicamente são reais ou apenas marketing. Rafael cambaleou até uma cadeira e se sentou. A ficha estava caindo aos poucos e era visível o pânico se instalando. Suas mãos tremiam levemente. Você ficou 3 meses limpando a casa, nos observando? Observando tudo, confirmei. Cada comentário ácido, cada atitude de desprezo, cada momento em que você tratou funcionários como objetos descartáveis. A vez que você jogou café quente na Cláudia. A vez que você gritou com João por 3 minutos de atraso. As incontáveis vezes que se referiu a nós como a ajuda, como se não tivéssemos nomes, histórias, dignidade. E ontem, no evento, você me deu o grande final que eu precisava. Na frente de 50 testemunhas importantes, você humilhou publicamente uma funcionária, gritou que ela fedia e a demitiu, mandando-a sair pela porta dos fundos. Essas 50 testemunhas, Arnaldo acrescentou, sua voz tremendo de raiva contida, incluíam 7 dos nossos principais investidores atuais, 12 potenciais novos parceiros e 8 formadores de opinião do setor. Todos viram o filho do dono da empresa humilhando uma funcionária. Já recebi 5 ligações esta manhã de pessoas retirando investimentos ou cancelando parcerias. Rafael estava pálido. Eu estava bêbado. Não foi nada pessoal. Não foi pessoal. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você disse que eu fedia a pobreza. Que gente como eu não pertence ao mesmo mundo que você. Você me agarrou pelo braço na frente de todos e me humilhou deliberadamente. E sabe o que é pior? Não foi a primeira vez. Foram 3 meses de pequenas crueldades, de comentários maldosos, de você tratando pessoas como lixo simplesmente porque podia. Ele tentou falar, mas eu levantei a mão. Eu vim aqui hoje tomar uma decisão final sobre o investimento. E depois do que presenciei, especialmente ontem, minha resposta é não. Eu não vou injetar 12 milhões de reais em uma empresa que será comandada por alguém com seu caráter. Alguém que humilha funcionários por diversão. Alguém que acha que dinheiro dá o direito de tratar pessoas como inferiores. Helena, por favor, Arnaldo implorou. Sem seu investimento, a empresa quebra em 6 meses. Eu sei que meu filho errou, mas... Não, pai. Rafael se levantou abruptamente, a voz alta. Isso é ridículo. Ela armou uma cilada. Ficou se disfarçando, se humilhando de propósito para poder ter o quê? Um motivo para recusar o negócio que ela já não queria fazer? Eu não me humilhei, Rafael, respondi calmamente. Eu trabalhei honestamente como faxineira. Limpei banheiros, passei pano em chão, organizei cômodos, fiz o trabalho com dignidade e profissionalismo. E você me humilhou. Não foi uma armadilha, foi um teste de caráter. E você falhou miseravelmente. Ele começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo. Tudo bem, eu admito. Eu fui um babaca ontem. Estava bêbado. Estava querendo aparecer para os amigos. Foi errado. Eu peço desculpas. Suas desculpas não significam nada, respondi. Porque você não está arrependido de ter me humilhado. Você está arrependido de ter humilhado alguém importante. Se eu fosse realmente só uma faxineira, você não estaria pedindo desculpas agora. Você nem estaria pensando nisso. O silêncio que se seguiu foi tenso. Rafael sabia que eu estava certa. Arnaldo sabia. Eu sabia.
Peguei minha pasta e comecei a guardar os documentos. Minha decisão está tomada. O investimento não acontecerá enquanto Rafael estiver envolvido na gestão da empresa. Então o que você quer? Rafael explodiu. Quer que eu seja demitido da empresa da minha própria família? Quero que você aprenda que suas ações têm consequências. Respondi, encarando-o diretamente. Quero que você entenda que tratar pessoas com respeito não é opcional, é básico. E quero que você sinta na pele o que é ser julgado e descartado por alguém que tem poder sobre você. Mas Arnaldo me interrompeu, a voz desesperada. Helena, por favor, vamos negociar. Me dê uma chance de consertar isso. Rafael vai se desculpar publicamente. Vai passar por treinamento de liderança humanizada. Eu preciso pensar. Cortei. Volto a entrar em contato em 48 horas com minha decisão final. Saí daquela sala com a sensação de que tinha feito o que precisava ser feito. Rafael tinha visto meu rosto. Tinha entendido, mesmo que parcialmente, a dimensão do erro dele. Mas eu sabia que isso estava longe de terminar. Nos dias seguintes, descobri que a história tinha vazado. Não todos os detalhes, mas o suficiente. Correu pelos círculos empresariais de São Paulo que o filho do dono da Cavalcante Incorporações tinha humilhado e demitido uma faxineira em um evento e que essa faxineira era, na verdade, uma consultora importante, disfarçada avaliando a empresa. As versões variavam, algumas exageradas, outras minimizadas, mas o núcleo da história estava lá. E o estrago foi imediato. A Cavalcante Incorporações viu suas ações despencarem. Clientes antigos começaram a romper contratos citando incompatibilidade de valores. As redes sociais pegaram fogo com o caso, mesmo sem nomes sendo oficialmente divulgados. Hashtags sobre respeito aos trabalhadores e consequências da arrogância viralizaram. A empresa que já estava em situação delicada, agora estava em queda livre. Arnaldo me ligou pelo menos 10 vezes por dia. Mandou flores, mandou cestas de vinho caro, mandou cartas escritas à mão, implorando por uma segunda chance. Rafael, por sua vez, postou nas redes sociais um pedido de desculpas genérico sobre aprender com os erros e refletir sobre privilégios, mas era óbvio que tinha sido escrito por uma equipe de relações públicas. Não havia verdade naquelas palavras. Vera, a cozinheira, me ligou chorando. Ela e outros funcionários tinham sido demitidos na onda de cortes que a empresa foi forçada a fazer. Eu não te culpo, Helena. Ela disse entre soluços. Você fez o certo, mas estou com medo. Tenho 60 anos. Quem vai me contratar agora? Aquilo me quebrou. A verdade é que minha decisão, embora moralmente correta, estava tendo consequências para pessoas inocentes, pessoas que dependiam daqueles empregos para sobreviver. Fiquei dias pensando, pesando meus princípios contra a realidade prática. Será que meu senso de justiça valia o preço que outros estavam pagando? Foi então que tomei uma decisão diferente, uma que ninguém esperava. Liguei para Arnaldo e marquei uma nova reunião, mas desta vez não seria na sala dele. Seria em terreno neutro, um café empresarial no centro de São Paulo, e haveria outras pessoas presentes além de nós três. Quando cheguei ao café, Arnaldo e Rafael já estavam lá, sentados em uma mesa no fundo. Mas eles não esperavam ver quem eu trouxe comigo. Vera, a cozinheira, João, o motorista, Cláudia e Márcia, as outras faxineiras, todos os funcionários que tinham sido demitidos, e também 3 jornalistas especializados em negócios e responsabilidade corporativa. Rafael ficou lívido. O que é isso? Uma emboscada? É uma oportunidade, respondi, sentando-me. Uma oportunidade de você mostrar se realmente aprendeu alguma coisa ou se aquele pedido de desculpas nas redes sociais foi só para salvar as aparências. Passei a próxima hora mediando uma conversa que nunca tinha acontecido naquela família. Os funcionários falando diretamente, sem medo, sobre anos de desrespeito, de pequenas crueldades, de um ambiente de trabalho tóxico onde eles eram invisíveis. Vera contou sobre as vezes que trabalhou doente, porque Rafael reclamava se a comida não ficava pronta no horário exato. João falou sobre ser chamado de só o motorista e ter seus conselhos ignorados mesmo conhecendo a família há 20 anos. Cláudia descreveu encontrar cocaína no quarto de Rafael e ser ameaçada de demissão se contasse para alguém. Rafael ouvia tudo com a cabeça baixa e pela primeira vez eu vi algo nos olhos dele que parecia genuíno: vergonha. Não a vergonha performática de quem quer salvar a imagem pública, mas a vergonha real de alguém confrontado com o peso de suas ações. Quando todos terminaram de falar, eu me virei para ele. Agora é sua vez.
Mas não quero um pedido de desculpas corporativo. Quero a verdade. Por que você é assim? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Os jornalistas observavam atentamente, canetas em punho. Vera limpava lágrimas discretamente. João mantinha os braços cruzados, cético. E Rafael, pela primeira vez que eu via, parecia genuinamente quebrado. Depois, com a voz embargada, ele começou a falar. Porque eu fui criado achando que era melhor que todo mundo. Meu pai me deu tudo. Me protegeu de todas as consequências. Me fez acreditar que dinheiro era sinônimo de valor humano. Eu nunca tive que trabalhar duro. Nunca tive que conquistar nada. Nunca tive que olhar para alguém como igual, porque sempre me disseram que eu estava acima. Ele olhou para Vera. Você cozinhou para mim desde que eu tinha 8 anos. Fez meu prato favorito toda vez que eu pedia. Lembrava dos meus gostos, das minhas alergias, preparava comida de madrugada quando eu chegava de festa. E eu nunca, nem uma vez te agradeci de verdade. Nunca perguntei como você estava, se sua família estava bem, se você precisava de alguma coisa. Você era invisível para mim. Depois olhou para João. Você me levou para a escola durante 10 anos. Me buscava nas festas quando eu estava bêbado demais para dirigir. Cobria minhas irresponsabilidades perante meu pai. E eu te tratava como se você fosse um Uber, um serviço descartável. Nunca reconheci sua lealdade, sua paciência, sua humanidade. E então olhou para mim. E você? Você veio para essa casa para trabalhar honestamente. Limpou minha sujeira, literal e figurativamente. E eu te tratei como lixo, porque no meu mundo distorcido, isso era aceitável, era até engraçado. E quando descobri quem você era, meu primeiro instinto não foi arrependimento, foi raiva. Raiva de ter sido pego, raiva de ter consequências finalmente. As lágrimas desciam pelo rosto dele agora, e não pareciam falsas. Eu não sei se consigo mudar quem eu sou. Foram 28 anos sendo essa pessoa horrível, mas eu quero tentar. Porque pela primeira vez na vida, eu entendi que ser rico não me faz melhor que ninguém, só me faz mais responsável. O silêncio que seguiu foi pesado. Olhei para os funcionários, para Arnaldo, para os jornalistas, e então olhei para Rafael. Realmente olhei, tentando ver além da máscara de privilégio e encontrar ali alguma humanidade genuína. Tudo bem, disse finalmente. Vou fazer o investimento, mas com condições inegociáveis. Arnaldo quase pulou da cadeira de alívio, mas eu levantei a mão. Primeira condição. Rafael será afastado da vice-presidência por 2 anos. Nesse período, ele vai trabalhar em cada departamento da empresa, começando de baixo. Limpeza, manutenção, recepção, vendas. Vai entender cada função, vai aprender humildade na prática. Rafael engoliu seco, mas acenou com a cabeça. Segunda condição. Todos os funcionários demitidos serão recontratados com aumento salarial de 20% e benefícios ampliados. A empresa criará um programa robusto de respeito ao trabalhador, com canal de denúncias anônimo e punições reais para abusos. Arnaldo concordou imediatamente. Terceira condição. Parte do meu investimento será destinado a criar um fundo de apoio aos funcionários, educação, saúde, emergências, e Rafael será o responsável por gerenciar pessoalmente esse fundo, ouvindo cada caso, entendendo cada história. Aceito, Rafael disse, a voz firme. E última condição, olhei diretamente para ele. No dia que você voltar para a vice-presidência, daqui a 2 anos, você vai fazer um discurso público. Vai contar essa história completa. Vai assumir o que fez, o que aprendeu e como mudou, sem esconder nada. Porque a única forma de mudar essa cultura empresarial tóxica é com transparência total. Ele hesitou, mas depois estendeu a mão. Aceito. Apertei sua mão, sentindo o peso do acordo. Não era a vingança perfeita que parte de mim queria. Não era a punição completa que ele talvez merecesse, mas era algo mais importante. Era uma chance real de transformação, de quebrar um ciclo de privilégio e arrogância que provavelmente vinha de gerações. Nos meses seguintes, acompanhei de perto a transformação da Cavalcante em Corporações. Rafael começou no departamento de limpeza, literalmente fazendo o trabalho que eu tinha feito disfarçada. Ele limpou banheiros, esfregou chãos, sentiu na pele o cansaço físico e a invisibilidade social que vem com esse tipo de trabalho. Vi ele tentando conversar com colegas que inicialmente o evitavam, desconfiados. Vi ele errando, sendo corrigido, aprendendo. Teve momentos em que ele quis desistir. Teve dias em que chegou ao escritório do pai, exigindo ser tirado daquele castigo humilhante. Mas Arnaldo, pela primeira vez na vida, manteve a postura firme.
Ou você faz isso direito, ou a empresa quebra. A escolha é sua. E lentamente, algo mudou. Rafael começou a fazer amizade com os funcionários. Aprendeu os nomes, as histórias, os sonhos. Descobriu que João, o motorista, era poeta nas horas vagas e havia publicado 3 livros independentes. Que Vera estava juntando dinheiro para a cirurgia da neta, que tinha um problema no coração. Que Cláudia estudava enfermagem à noite enquanto trabalhava de dia, dormindo apenas 4 horas por noite. Eu visitava a empresa regularmente, acompanhando a reestruturação. E em uma dessas visitas, 6 meses depois do acordo, encontrei Rafael no refeitório dos funcionários. Ele estava sentado com um grupo de faxineiros e auxiliares de manutenção, ouvindo atentamente a história de um deles sobre a dificuldade de pagar escola particular para o filho. Quando me viu, ele se levantou e veio em minha direção. Posso falar com você 1 minuto? Saímos para o corredor. Ele estava diferente, mais magro, mais cansado, as mãos calejadas do trabalho manual. Mas algo nos olhos tinha mudado. Tinha uma profundidade que não existia antes. Eu queria te agradecer, ele disse. Eu sei que parece estranho, agradecer pela maior humilhação da minha vida. Mas você me deu algo que ninguém nunca tinha me dado. Consequências reais e a chance de ser uma pessoa melhor. Você está realmente mudando ou só seguindo o script? Perguntei ainda cética. Ele pensou por um momento. Honestamente, tem dias que eu ainda tenho que me policiar, ainda tenho impulsos de arrogância, de achar que sou melhor, mas agora eu reconheço esses impulsos e luto contra eles. E tem dias como hoje em que eu olho para as pessoas ao meu redor e sinto gratidão. Gratidão por elas me aceitarem mesmo depois de tudo que fiz. Olhei nos olhos dele procurando mentira, mas só encontrei sinceridade. Continue assim, porque ainda falta 1 ano e meio até você voltar à vice-presidência. E eu vou estar observando cada passo. Eu sei, ele sorriu levemente. E espero que continue, porque eu ainda preciso de alguém me lembrando de quem eu não quero mais ser. 2 anos passaram. A Cavalcante Incorporações se recuperou financeiramente e, mais importante, culturalmente. A taxa de rotatividade de funcionários caiu de 65% para 12%. As avaliações internas de satisfação subiram drasticamente. A empresa ganhou prêmios de melhor lugar para trabalhar. E Rafael, que tinha passado por cada departamento, que tinha ouvido centenas de histórias, que tinha trabalhado lado a lado com pessoas que antes eram invisíveis para ele, estava prestes a assumir a vice-presidência novamente. No dia do seu discurso público, o auditório da empresa estava lotado. Funcionários, investidores, imprensa, formadores de opinião. Todos queriam ver o que o filho do milionário, que tinha humilhado publicamente uma faxineira, tinha a dizer 2 anos depois. Rafael subiu ao palco sem notas, sem teleprompter. Ele tinha insistido em falar do coração, sem roteiro preparado, e contou a história completa. Contou sobre a noite em que demitiu uma faxineira por feder a produto de limpeza. Contou sobre descobrir que ela era uma consultora importante disfarçada. Contou sobre o choque, a vergonha e o processo de 2 anos de reconstrução pessoal. E não escondeu nada. Eu era um monstro, ele disse, a voz firme, mas emocionada. Eu tratava pessoas como objetos. Eu achava que dinheiro me dava o direito de humilhar, de descartar, de desrespeitar. E quando fui confrontado com as consequências dos meus atos, minha primeira reação foi raiva, não arrependimento. Raiva. Ele olhou para o público. Mas uma pessoa muito sábia me deu algo que mudou minha vida. Ela me deu a chance de sentir na pele o que é ser invisível, de trabalhar até o corpo doer e ainda assim ser ignorado. De ter medo de perder o emprego, de não conseguir pagar as contas, de ser tratado como descartável. E mais importante, sua voz falhou um pouco. Ela me deu a chance de conhecer as pessoas que eu tinha ignorado a vida inteira, de ouvir suas histórias, seus sonhos, seus medos, de entender que ser humano não tem nada a ver com conta bancária, tem a ver com caráter, com respeito, com empatia. Ele apontou para a plateia, onde Vera, João, Cláudia e outros funcionários estavam sentados. Essas pessoas me ensinaram mais sobre liderança em 2 anos do que eu aprendi em 4 anos de faculdade, cara. Elas me mostraram que respeito se conquista, não se compra, que dignidade não tem preço, que todos merecem ser vistos, ouvidos, valorizados. E então, ele olhou diretamente para mim, que estava sentada na primeira fileira. E quero agradecer publicamente à doutora Helena Andrade, que teve a coragem de me dar o choque de realidade que eu precisava, que me viu no meu pior momento e ainda assim acreditou que eu poderia mudar, que investiu não só dinheiro nesta empresa, mas esperança em mim.
O auditório explodiu em aplausos. Funcionários se levantaram, emocionados. Vi Vera limpando as lágrimas. Vi João sorrindo orgulhoso. Vi Arnaldo, o pai, finalmente vendo o filho que ele deveria ter criado desde o início. Depois do evento, Rafael veio até mim. Obrigado por não desistir de mim. Eu não mudei você, Rafael, respondi. Você mudou a si mesmo. Eu só criei as condições para que isso fosse possível. Ainda assim, ele estendeu a mão, mas depois a retirou e me abraçou. Obrigado por me ver quando eu era invisível para mim mesmo. Hoje, 5 anos depois, a Cavalcante Incorporações é uma das empresas mais respeitadas do país em termos de responsabilidade social. Rafael, agora presidente, implementou políticas revolucionárias de valorização de funcionários. Criou programas de educação, saúde mental, crescimento profissional e, o mais importante, criou uma cultura onde cada pessoa, independente da função, é vista, respeitada, valorizada. Eu continuo como sócia e consultora, mas meu papel favorito é observar a transformação contínua, ver ex-faxineiras se tornarem gerentes, ver funcionários da limpeza tendo suas ideias ouvidas em reuniões de diretoria, ver uma empresa que estava à beira da falência não só sobreviver, mas prosperar porque finalmente entendeu que o maior ativo não são os imóveis que constroem, são as pessoas que os constroem. E quando olho para trás, para aquele dia horrível em que fui humilhada na frente de 50 pessoas, para aquele momento em que ouvi que eu fedia a produto de limpeza, para aquela caminhada dolorosa até a porta dos fundos, eu não sinto mais raiva, sinto gratidão. Porque aquela humilhação, por mais dolorosa que tenha sido, se transformou em algo maior, em transformação real, em justiça não apenas para mim, mas para centenas de funcionários que finalmente têm suas vozes ouvidas. Rafael ainda me liga às vezes quando está prestes a tomar uma decisão importante. O que a Helena faxineira pensaria disso? Ele pergunta. É a forma dele de se manter honesto, de nunca esquecer quem ele foi e quem ele nunca quer ser novamente. E eu respondo sempre a mesma coisa. A Helena faxineira pensaria que você está fazendo o certo. Continue assim. Essa história me ensinou que a vingança mais poderosa não é destruir quem nos fez mal, é criar condições para que eles se transformem, é mostrar que dignidade não se perde, não importa o uniforme que vestimos ou o trabalho que fazemos, é provar que respeito não é luxo, é necessidade básica. Se você chegou até aqui, deixe seu like para que mais pessoas vejam que todos merecem ser tratados com respeito, independente da profissão. Se inscreva no canal, porque toda semana eu trago histórias reais de pessoas que transformaram humilhação em força. E me conta nos comentários, você já viveu uma situação em que precisou provar seu valor para alguém que te subestimou? Como foi? Sua história pode inspirar milhares de pessoas que nos assistem. Hoje, quando vejo alguém limpando o chão, esvaziando lixeiras, servindo café, eu não vejo só uma faxineira ou só um faxineiro. Eu vejo um ser humano completo, com sonhos, histórias, dignidade, e espero que minha história ajude outras pessoas a enxergarem o mesmo. Porque no final das contas, não importa quanto dinheiro temos, que cargo ocupamos ou em que bairro moramos. O que importa é como tratamos as pessoas quando achamos que ninguém está olhando, porque sempre alguém está. E as consequências eventualmente chegam. Nem sempre da forma que esperamos, mas sempre chegam. E para Rafael Cavalcante, aquela humilhação pública que ele achou tão divertida se tornou o momento mais importante da vida dele. O momento em que ele finalmente teve que encarar quem realmente era e escolher quem queria ser.